Sou o professor Kleber William Gomes, professor de Engenharia Automobilística da FEI. Nós estamos aqui para falar sobre alguns sintomas da embreagem dos veículos. Apesar de hoje nós temos veículos automáticos com câmbios de variadas tecnologias, a gente vai percebendo que ao você sair com o veículo, existe um comportamento comparado à condição inicial de quando você já usava esse veículo sem nenhum tipo de alerta, que ele demora mais tempo para poder ganhar, sair do repouso, né, de ficar parado e começar a iniciar. Isso pode ser um indicativo, normalmente, de um desgaste mais acentuado da embreagem. Pensando num veículo com a transmissão do tipo manual, né? No momento em que você vai fazer o engate, você vai perceber a maior dificuldade e também você pode ter, dependendo da condição do veículo, alguns ruídos. Outro ponto interessante é avaliar como é uma peça que vai fazer com que a transmissão e o motor possam girar na mesma rotação e ela vai intermediar essa condição. Cada vez que isso acontece, né, ela vai ter um desgaste. Então a gente tem na característica desse componente já o desgaste, ou seja, esse componente tem uma vida útil. Se você chegar ao ponto de ultrapassar, né, quanto mais no limite você chegar, maior vai ser a percepção de ruído e também a condição de escorregamento. Então, quando você fala assim, eu estou com esse veículo, depende de cada fabricante e cada tecnologia. Isso você vai avaliar junto com a montadora do seu veículo. Que ela está chegando a uma quilometragem, isso já é um bom indicativo de que está no momento de você trocar. Apesar da quilometragem não ser o único indicador, que vai depender da forma e a condição quando você usa. Mas juntando essas informações, você já vai perceber que uma avaliação por parte de um especialista no centro automotivo é bastante recomendável para que você não pare, eventualmente, numa viagem, uma condição mais extrema aí, com o não funcionamento do veículo. Perfeitamente. Quando a gente percebe lá, né, as pessoas têm o hábito ali com os veículos mais tradicionais de deixar o pé na embreagem, né? Isso prejudica bastante. Você aumenta muito esse atrito, com isso a vida útil do componente é bastante reduzida. Hoje os câmbios automáticos já conseguem, né? Não tem ali essa forma de embreagem, ele já tem ali uma condição que ele busca sempre ideal da troca de marchas. Como a gente sabe, vai depender muito do ciclo de uso, né? Então, você pode chegar a mais de 50 mil quilômetros, 100 mil quilômetros, depende de como você usa, o cuidado que você tem. Então, se você olhar o motorista, as empresas de ônibus, eles têm uma vida útil bem pequena, né, comparado ao veículo de passeio, né? E isso vai depender de como você está. Por exemplo, na estrada gasta muito pouco, né? Você tem uns gastos muito pequenos. Agora, né, numa condição como na cidade, uma pessoa que usa ou tem um veículo de aplicativo que roda muito, essa quilometragem vai ser muito reduzida. Então, é bastante delicado a gente pensar na quilometragem, sim, do quantas vezes você teve o acionamento desse componente. Isso pode variar, mas o grande ponto é, na percepção dessa condição, a troca é bastante recomendável, isso vai não ter um custo tão alto quando comparado a outros componentes do veículo.